Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então para mais uma edição do nosso Nero Correio, o quadro de perguntas e respostas sobre Black Clover aqui do canal do Geek Brasil. E a gente vai comentar um pouquinho algumas questões interessantes e vamos até mesmo questionar quando o anime de Black Clover retorna, né? Eu sempre recebo essas perguntas, acho que eu recebo, sei lá, 10 perguntas dessas essa semana e eu vou tentar colocar aqui entre linhas para vocês saberem mais ou menos quando o anime de Black Clover deve voltar, né? Vai ser só a suposição, mas vamos aqui juntos. Vamos começar aqui com o Kaiossauro, um nick bem legal, fazendo uma pergunta aqui sobre as espadas do Lich. Você acha que vão explicar como as espadas do Lich foram espalhadas? Cara, eu acredito que as espadas do Lich têm um plot interessante para se explicar. Mas nessa altura do campeonato, se o Tabata não quiser abordar, não quiser ali elaborar um pouco mais sobre isso, eu acho que dá simplesmente para explicar. Eu tô meio gripado, então vai ser meio complicado aqui a gravação, mas tudo bem, vou tentar tirar da edição. Mas o ponto aqui sobre as espadas do Lich é que eu acredito que se o Tabata quiser meio que passar por cima disso, eu acho que não vai ser bem que tipo um furo de roteiro, já que simplesmente ele já tá 1000 capítulos à frente depois de tudo que ele podia ter explicado, né? Podia ter colocado na saga dos elfos e tudo mais. Vai ser um pouco chato? Vai ser um pouco chato, mas eu acho que dá pra ter fé que ele vai explicar? Dá pra ter fé. Simplesmente é uma questão que pode ser explicada a qualquer momento. É um ponto que pode ser colocado através de um flashback, através de uma ideia ou até mesmo através da origem do Asta, né? A origem completa do nosso protagonista. O que pode ser levantado de duas formas. Ou é um ponto extremamente importante que o Tabata esteve escondendo até então, porque senão vai revelar um plot muito importante sobre a história. Ou a gente pode entender que é um plot que não tem tanta relevância assim e que talvez o Tabata venha a responder ali em uma light novel ou até mesmo ali em um jogo de perguntas e respostas. Então ficamos aí nesse questionamento ou até mesmo aguardando este momento chegar na história. E a gente fala sobre as demais perguntas depois da vinheta. O Evan de Souza traz uma pergunta aqui também bem interessante sobre a Nero. LP, agora que o Asta conseguiu balancear a anti-magia com a magia para as duas coisas funcionarem juntas, minha pergunta é, o que você acha da Nero quando desenvolver novas ferramentas mágicas, desenvolver ferramentas mágicas com anti-magia também? Bom, isso vai depender do propósito que a ferramenta mágica ou anti-mágica da Nero vai funcionar. Pode ser uma ideia de armazenamento de poder anti-mágico juntamente com poder mágico? Seria algo interessante, seria algo novo de se observar na história, até mesmo ter um desenvolvimento disso com os poderes da Nero. Mas tudo vai depender de acordo com o propósito da ferramenta que ela vai querer criar, que ela vai querer desenvolver. Então isso acaba sendo algo até mesmo interessante para a trama e desenvolvimento da história. Sobre o que ela vai fazer com isso, aí dependeria bastante das habilidades e dos poderes ali do Asta. Porque a Nero por si só, a Sekri por si só, não pode desenvolver poder antimágicos. Então ela teria que ter a capacidade de ter ali o Asta junto com ela. O Asta faria ali o refinamento antimágico junto com a personagem e ela selaria a antimagia juntamente com os poderes mágicos em um objeto, em alguma coisa ali que ela possa desenvolver. O que pode ser até mesmo algo interessante, visto que a personagem também faz parte, quando a gente observou o filme de Black Clover, ela faz parte do laboratório central do Reino de Clover, né? O laboratório de pesquisa ali do Reino de Clover, o que faria sentido ela desenvolver esses itens futuramente. E o que faz sentido neste exato momento também é você começar a ler a minha light novel Que Haja Luz. Olha só, com os dois links na descrição, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas, você pode acompanhar mais de 140, estamos chegando a 150 capítulos na faixa de graça, com uma história bem envolvente. Não é porque é escrita por mim não, isso é a opinião dos próprios leitores. E os leitores, os inscritos e os personagens acabam meio que sendo ali intricados, porque
os personagens da trama são fichas dos próprios inscritos. Então a gente desenvolve Que Haja Luz baseado nas mitologias do nosso mundo, mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia japonesa, egípcia, juntamente com os personagens criados pelos inscritos. A gente tem que se virar aqui nos 40, nos 30, nos 30, né, que era do Faustão. A gente tem que se virar nos 30 pra fazer todo mundo se encaixar ali, fazendo sentido na trama, e é uma história que, cara, olha, tenho certeza que você não vai se arrepender de acompanhar. Aproveita que o Black Clover tá aí sendo lançado de 3 a 4 meses, no meio desse tempo, começa a acompanhar o Que Haja Luz com os 2 links na descrição. O Bernardo Vivas, ele traz uma pergunta interessante sobre o Lucius. LP, como o Lucius invadiu as camadas mais profundas do submundo sem a magia das trevas e da árvore do submundo? Isso é um furo de roteiro ou ainda terá uma explicação? Cara, isso é um bom questionamento, mas pelo que nós podemos visualizar ali na trama, nunca foi dito que você precisava ter acesso ali. O que foi falado é que para você abrir os portões, você precisava do coração do Yami e também do coração do Vegeta. Na verdade, das magias dos dois, né? Para você abrir ali os portões do submundo. Por isso que a gente observou tanto a Lilith e o Namah agirem, conseguirem escapar, o Adramelech e também ali o Lucífero, quando teve a mudança, a modificação da árvore pelo próprio Morris, né? Pelo Morris, eu tava esquecendo já o nome do Morris. Mas o que eu quero dizer aqui é que as pessoas já tinham acesso através dos poderes ali de pactos ou coisa do tipo sobre a magia, sobre os demônios ali no submundo. Então, pro Tabata conseguir explicar essa invasão, eu acho que não tem assim um sentido de furo, já que como as pessoas já tinham acesso, e principalmente em Spade, que isso era bem comum, era muito mais comum do que no Reino de Clover, porque no Reino de Clover era totalmente proibido, mas no Reino de Spade parece que não era tão proibido assim, essa noção sobre a magia demoníaca e tudo mais. Então, talvez lá no Reino de Spade, o Lucius tivesse ali alguma conexão, alguma ideia, ou até mesmo ali nas tábulas do Astaroth, ele acabou descobrindo um outro ponto, uma outra parte, para conseguir fazer com que ele entrasse no submundo, né, nas camadas do submundo. Ainda é uma coisa que precisa ser explicado, né, uma coisa que precisa realmente ser estruturado, mas eu acho que, tipo assim, com as coisas que o Lucius conquistou, coração ali do Lucífero, poder do Astaroth, as magias demoníacas que ele próprio tinha, eu acho que, tipo, não faz muito sentido achar que era um furo de roteiro. Talvez com uma magia demoníaca ele já consiga abrir os portões do submundo, já que o poder ali do Yami, né, como nós sabemos, tem ali uma conexão direta com o Lucíficos. Não temos uma informação completa, não temos uma informação detalhada, mas a mesma magia do Yami tem a mesma conexão com a magia do Lucíficos. Então talvez tenhamos ali uma linha, um ponto de pensamento em comum em relação a isso. O JFS traz um questionamento aqui que eu vejo muita gente se confundir. LP, você acha que o Tabata poderia ter criado os feitiços antimágicos para o Asta? Assim ele não dependeria tanto das espadas? Cara, feitiços antimágicos para o Asta seria impossível. Porque primeiro, quando você cria um feitiço, você cria ali uma descrição em um grimório. No caso do grimório do Asta, é um grimório que tem com o atributo de espadas. Se o grimório do Asta fosse de atributo de luz, ele iria fazer o quê? Ele ia fazer luz antimágica. Ele teria ali conexão com uma base, como eu já disse, né? A antimagia ela funciona como a mana. Então o atributo seria de luz. E logo a luz seria feita de antimagia, o que seria uma luz que poderia anular poderes mágicos, além de ser um poder completamente apelão. No caso do Asta, o atributo dele é atributo de espadas, então ele não pode criar um feitiço, sei lá, de fogo antimágico, porque definitivamente o poder do grimório dele não se encaixa com isso. Ele pode manipular a antimagia, agora fazer um feitiço para fazer ali um poder, gerar a antimagia, eu acho que na verdade é impossível, né? Não é acho, é impossível, por causa do atributo. Existe uma diferença, gente. Existe a diferença de poder mágico. O poder mágico é aquilo que o personagem nasce. Por exemplo, o Yuno nasceu com a capacidade de manipular o vento por causa do filho do Lich que reencarnou ali quando ele nasceu. Então o Yuno tem essa capacidade de manipular o vento. Só que o que acontece? O Yuno, ele manipula o vento. Só que isso não é um feitiço. O pássaro que o Yuno faz
com o vento depois, aquilo é um feitiço. E aquilo é criado por causa do atributo no seu Grimório. Então ele consegue criar aquilo por causa do atributo do seu Grimório. Se o Grimório do Yuno fosse de espadas de vento, aí o Yuno só poderia criar espadas de vento ou armas de vento. Ele não poderia criar ali um pássaro de vento. Essa é uma definição e uma questão bem temática dos poderes e das habilidades de Black Clover que muita gente confunde. No caso, por exemplo, o Allen, que tem ali o poder, o Grimório dele tinha a espada de fogo, né? O atributo de espada de fogo. Ele não era um cara que era um mago de fogo como a Mereleona ou até mesmo ali como o Fuego Leão. Não, o atributo dele era de espada de fogo. Então ele conseguia formar espadas ou até mesmo armas com o seu próprio fogo. Tem uma diferença aqui entre um atributo de fogo e um atributo de espada de fogo. É aqui que a Lorde Black Clover consegue se expandir através do escalonamento de poderes, dos poderes mágicos dos personagens. O Asta Otsukashi, ele traz uma pergunta aqui sobre o Adramelech. LP, você acha que o Adramelech está tramando alguma coisa? O que você acha que ele está aprontando? Você acha que ele vai ser tipo um Zetsu? Você acha que tem a possibilidade do Asta despertar um poder oculto na batalha final? Cara, eu vou focar sua pergunta aqui no Adramelech. Eu acredito que o Adramelech ainda tem um ponto importante na trama, porque ele teve a chance de matar o Asta e não matou. Ele teve a possibilidade de matar o Asta, ninguém iria conseguir parar ele. O Yuno não ia conseguir parar ele, o Yami e o Nakt já estavam ali nos aralhos, já iriam realmente bater com as 10 se não fosse a Mimosa. Se não tivesse ali outros personagens em volta para conseguir parar ali o próprio sangramento do Yami e do Nakt, eles iriam rodar. Então não tinham mais ninguém ali para parar o Adramelech. E mesmo assim, ele olhou para o Asta, ele olhou para o Lieb e não fez nada. Ele simplesmente pegou o coração do Lucífero e foi embora. Nós não sabemos por que o Adramelech tomou essa atitude, tomou essa decisão, mas o ponto aqui é que ele tem um plano, ele tem um planejamento e nós não sabemos o que ainda. Se é algo ligado com o Astaroth, na própria mitologia tem uma conexão do Astaroth com o Adramelech ali na árvore da Cabala, né? Tem uma conexão entre ali nas crenças relacionadas a esse tipo de mitologia. E o ponto aqui que a gente se refere é que o Adramelech, ele tem um planejamento, ele tem aqui uma ideia, ele tem um ponto, só que ele está esperando o momento certo e a hora certa para agir. Nós sabemos que provavelmente ele tem um contrato com o Lucius. Isso porque a marca do sol ali na testa do Lucius talvez seja essa referência, talvez seja essa conexão. E como nós vimos, se o Lieb morrer, o Asta morre também. Se o Asta morrer, o Lieb morre também. A mesma coisa acontece com os demônios ali do Nakt. Se os demônios, na verdade, né, se o Nakt, no contrato do Nakt é diferente, né, porque se o Nakt morrer, os demônios morrem, mas se os demônios morrerem do Nakt, ele não morre, porque é um contrato de subjugação. No contrato do Asta, como é um contrato de igualdade, de irmandade ali, de amizade mesmo, os dois acabam morrendo se um ou outro acabar morrendo também. Então tem essa definição ali bem interessante. No caso do Adramelech, nós não sabemos o que aconteceu com o contrato, qual é esse trato que ele tem com o Lucius. Isso é tremendamente importante porque pode ser o calcanhar de Aquiles do Lucius. Agora, se ele vai agir como um Zetsu, eu acho que não. Eu acho que tem um plano maior em cima disso. Eu acho que ele não é tipo o Zetsu por si só. Alguém que vai culminar a chegada de outra pessoa. Não. Eu acho que ele pode ser a grande pessoa que pode chegar para dar uma rasteira no Lucius também. E chegando aqui na rasteira desse vídeo, eu queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal e também compartilhasse esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal do Geek Brasil e receber os nossos conteúdos extras com exclusividade. Kagurabashi, Sakamoto Days, os nossos vídeos também estão saindo com antecipação aqui para os membros do canal. Então dá essa força, dá essa moral para você se tornar membro aqui do canal e continuar fortalecendo o Geek Brasil cada vez mais.
O Caim, ele traz uma pergunta aqui que veio derivada dos vídeos e das lives que eu fiz aqui em relação aos comentários do narrador. Porque quase ninguém entende como funciona a narrativa do Tabata. Olha, eu acho que dizer que quase ninguém entende a narrativa do Tabata é bem complicado, tá, Caim? Eu entendi os seus pontos de vista, as suas perguntas lá na live, mas também dá a entender, e tem alguns pontos que o narrador coloca lá na live dele, né, no vídeo que a gente acabou reagindo aqui no canal, que faz sentido. Tem alguns pontos, alguns questionamentos que faz sentido. Mas eu entendo que essas colocações do Tabata na história de Black Clover é porque a complexidade que ele acabou tentando fazer em Hungry Joker não deu certo. Então ele tentou colocar em Black Clover algo que foi para outro lado, que é, se Hungry Joker foi muito complexo e não deu certo, em Black Clover eu vou ser o mais simples possível, para fazer essa história dar certo. Em Black Clover eu vou reforçar várias vezes que o Asta não tem poder mágico, eu vou reforçar várias vezes que o Asta não é desejado, eu vou reforçar várias vezes sobre alguns contextos, algumas ideias que fazem com que o personagem não seja assim, entre aspas, amado. Então eu vejo que o Tabata, ele foi para um lado completamente oposto do que não deu certo em Hungry Joker. E em Black Clover deu, por mais que muitos especialistas ou coisa do tipo, ou até mesmo pessoas que vêm ali observar e ler Black Clover fiquem incomodados um pouco com a trama, deu certo, deu super certo. E não é à toa que a obra só não explodiu mais porque a Pierrot acabou priorizando outras histórias no momento que foi produzir Black Clover, né? Como a gente estava até comentando ontem, né? O Yoshihara fez o anime de Black Clover com um orçamento de 2 coxinhas e um Guaraná Antártica. E agora ele tá dirigindo o Chainsaw Man, o filme de Chainsaw Man da Raze, e entregou um trailer absurdo na Jump Fest. Acabou entregando um trailer absurdo para mostrar para nós a força que um orçamento decente poderia dar para Black Clover. E essa é uma questão tremendamente importante. Agora, a dificuldade do povo de entender a narrativa de Black Clover é porque é uma história simples. É tão simples que o pessoal fica meio que tipo assim, menosprezando a trama. Só que é simples e eficaz pra caramba. O que acaba sendo bem diferente de umas obras que querem serem complexas, de que querem fazer ali cálculos de física, querem fazer sei lá o que mais e tal, e no final decepciona todo mundo. O Anime News BR então traz uma pergunta sobre a animação de Black Clover. LP, você acha que o anime de Black Clover deve voltar nos próximos 3 anos? O estúdio Pierrot vem passando por uma reformulação interna há pelo menos 2 anos, e a adaptação de Bleach está prestes a terminar. Será que o anime de Black Clover volta antes do terminar? Ou o estúdio irá esperar o término do mangá para adaptar todo o restante de uma só vez? Sinceramente, creio que vão esperar o término do mangá. Cara, o Tabata já falou que o mangá não vai acabar tão cedo, então eu espero pelo menos mais uns 2 anos para que o mangá acabe. Eu acredito que dá pra Pierrot adaptar aí, daqui 1 ano, a saga de Spade toda em 12 episódios. Eu acho que dá pra fazer isso e criar ali alguns artifícios até mesmo interessantes. Por exemplo, você pode estender a luta do Fuego Leão, você pode estender a luta da Mereoleona contra o Majin, você tem muitas coisas que você pode fazer ali. Agora, vamos então falar sobre quando o anime de Black Clover pode retornar. Eu chuto entre 1 a 2 anos. Por quê? Os estúdios japoneses estão entendendo que animes semanais acabaram. Definitivamente é uma coisa que eu peço desde quando o canal começou. Animes semanais precisam acabar, gente. Já foi. A era dos animes semanais já foi. Era algo muito gratificante ver Naruto toda semana. Mas você tinha aqueles fillers bizarros, tanto de Naruto quanto também de Bleach. E cara, olha One Piece, o ritmo de One Piece. Ninguém aguenta mais ver o Luffy indo até o seu oponente, demorar quase 5 minutos pra chegar lá. Vai chegar pra lutar. Então eu acredito que daqui 1 ou 2 anos nós podemos ter ali a adaptação do arco de Spade pela Pierrot. O que vai acontecer é que durante esse tempo a Pierrot vai
terminar a adaptação de Bleach. Vai terminar a adaptação de Bleach e depois vai focar em Black Clover. Black Clover tem bem mais material do que Boruto. Então não faz sentido Boruto ser adaptado agora. Boruto pode ser adaptado também por temporada daqui 2, 3, 4... não ia falar temporada, mas 2, 3, 4 anos. Então, quando você adaptaria ali Boruto daqui 3, 4 anos, você já tem um material de sobra, porque Boruto é mensal. Black Clover ali, por mais que seja trimestral, quadrimestral, ainda tem uma saga completa para você adaptar, que é Spade. Você adapta Spade, depois você consegue ter um espaçamento para adaptar Boruto, depois você volta para Black Clover para adaptar o resto, para finalizar ali a história. Então, pra mim, eu acho que tá perfeito esse cronograma. Black Clover deve voltar daqui 2, 3 anos, no máximo 3 anos, no mínimo ali 2 anos. Não acho que vai anunciar um anime em 2025, mas provavelmente em 2026 a gente já tenha alguma notícia em cima disso. Porque Bleach provavelmente vai até 2025, 2026 no máximo. Tem pelo menos mais 1 ou 2 temporadas, a não ser que consigam adaptar ali as light novels. Aí se adaptar a light novel, aí esquece. Aí esquece. Aí é Black Clover só daqui pra 4, 5 anos. Porque já deu pra entender que a Pierrot tá priorizando o Bleach totalmente. Ela recebeu uma grana pesada da Disney Plus. Recebeu uma grana pesada ali da Disney Plus. Então provavelmente daqui pra frente a gente tem ali um contexto bem interessante, com a animação fantástica que nós estamos tendo em Bleach. E isso deve ecoar em Black Clover e Boruto também. Black Clover em primeiro lugar, para acumular ainda mais material para Boruto to Blue Vortex, né? Nós vamos ter aqui essa transição, porque o anime de Boruto não acabou, né? A animação de Boruto não chegou até ali a transição entre o time skip, né? Entre o time skip e a obra por si só. E Black Clover tem já a saga de Spade. 12 episódios já é suficiente para adaptar a saga de Spade e colocar toda uma trama, todo um desenvolvimento dos personagens. Eu acredito que sim, nós teremos aqui, se não adaptar, né, se não adaptar ali as light novels em Bleach, nós teremos Black Clover sendo anunciado daqui 2, 3 anos para uma nova temporada. Depois nós teríamos uma adaptação de um arco de Boruto e depois voltaremos para Black Clover para finalizar a trama por si só, né? Provavelmente teríamos mais 2, 3 anos de Black Clover com esse ritmo para colocar tudo em linha, mais 2 ou 3 volumes para acabar a história. Então o Tabata tá conseguindo fazer um volume por ano, o que tá sendo um ritmo interessante até para a história. Não é o ritmo ideal, como era o ritmo semanal, né, que a gente se acostumou, mas mesmo assim, a animação viria daqui 2 anos, aí foca em Boruto e depois volta para Black Clover para finalizar a trama por si só. E vocês, o que vocês acham? Vocês acreditam que a animação volta daqui 2 anos, 3 anos? É Boruto na frente? É Black Clover primeiro? O que vocês acreditam? Deixa aqui nos comentários pra gente comentar mais sobre esse assunto.